Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Wesley e esta é a nossa 8ª aula do curso HTML5 e CSS. E eu estou muito feliz pois iniciaremos hoje a parte introdutória do CSS. Então começaremos a estilizar os nossos documentos HTML, dando um efeito visual agradável. Então fica ligado comigo até o final deste vídeo, pois iremos ver muita coisa legal. Vamos para a tela do meu computador. Galera, para a gente começar, eu criei uma pasta na área de trabalho chamada de exemplo, certo? E aqui dentro a gente vai criar os nossos arquivos HTML e CSS. Então, para dar início, eu vou criar um arquivo novo e vou chamar ele de index.html. E também vou criar um outro arquivo agora com a extensão .css. Então, estilo.css, ok? E aí a gente já tem os dois arquivos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a linguagem CSS, assim como o HTML, não é uma linguagem de programação, ok? A linguagem CSS ela é uma linguagem para estilos, estilização de páginas web. Então a ideia é colocar efeitos visuais dentro de um documento web. Beleza? Então a gente pode criar caixas e colocar cor, altura, tamanho, enfim, o que a gente quiser definir de estilo visual em elementos HTML a gente pode fazer com o CSS. Então, vamos lá começar a nossa estrutura. Então, primeiro eu preciso criar um documento HTML, né? Então, vou ter que preencher esse documento aqui e depois fazer o link aí com o arquivo CSS. Aqui no meu HTML, vou criar a estrutura básica, né? Então, pressionando aqui o exclamação e Enter, ele já cria a estrutura básica do HTML. E aqui eu já vou fazer algumas modificações. Então, vou trocar aqui a linguagem para pt-br. O título aqui eu vou colocar página de exemplo, que vai ser o título que vai ficar na aba do navegador. E vamos começar o nosso código então. Para começar, eu vou criar um header, que vai ser o cabeçalho do meu site, da minha página. E dentro desse header vai ter um H1, que vai representar o título da minha página. Vou chamar de novo de página de exemplo, ok? Logo abaixo, eu vou criar uma tag nav. Lembrando da nossa aula de tags semânticas, que aprendemos na aula 6. O card vai aparecer aqui, se você ainda não assistiu, dê um pause nesse vídeo, assiste lá e depois volta aqui. Então, temos a tag nav para áreas de navegação, vou pressionar Enter e aqui dentro vou criar outras tags. Tá? No caso aqui, uma UL para representar uma lista não ordenada, que vai ser o meu menu, tá bom? Então, dentro da UL, vou criar 4 LIs. E dentro de cada LI, eu vou criar um link utilizando a tag A. Basta digitar então o seguinte comando, li vezes 4, indicando que eu quero 4 LIs, e coloco a setinha indicando que eu quero alguma coisa dentro de cada LI. Então, o que eu quero? Um link. Então, ele já me exibe o atalho LI vezes 4, setinha A, indicando que dentro de cada LI terá um link. Só pressionar Enter e ele já cria a estrutura para mim. Então, ele criou para mim a estrutura dos 4 LIs e dentro de cada LI tem um link. Quando eu não tenho um endereço definido, né, a página para a qual esse link será direcionado, eu coloco o símbolo de cerquilha, indicando que este link é vazio, beleza? E aqui eu vou colocar alguns nomes, por exemplo, home, indicando que é a página inicial, vou colocar aqui também produtos, serviços e contato, indicando que é uma página de 4 links. Estamos praticamente finalizando o nosso documento HTML e eu vou criar apenas mais alguns elementos, tá? Então eu vou criar aqui uma section, logo abaixo da tag header, e dentro dessa section eu vou criar uma imagem, abaixo dessa imagem 2 parágrafos, então P vezes 2, ok? E aí o Emmet tem um recurso também para preenchimento de texto, tá? Texto aleatório. Quando eu não tenho um texto ainda definido que eu vou colocar no meu documento, eu posso criar um texto lorem ipsum, né? É um texto muito utilizado por desenvolvedores, por designers, e ele representa um conteúdo que ainda não é o oficial que vai ficar no documento, mas apenas para ficar um conteúdo visível ali, ainda que não seja o conteúdo verdadeiro, ok? Então, basta digitar o comando lorem e pressionar Enter. Ele já cria um parágrafo aqui, tá? E abaixo eu vou fazer a mesma coisa, lorem, pressionei Enter, e aí ele preencheu os textos dos 2 parágrafos. Isso aqui é um texto em latim, tá, pessoal? Então, é um texto genérico que não tem muito sentido. Salvei, e aqui abaixo eu vou criar um
footer, representando o rodapé do meu site. E dentro deste footer vou criar apenas um parágrafo. E dentro deste parágrafo eu vou criar apenas um texto simples de rodapé. Lembrando que eu vou colocar aquele Czinho, né, de copyright, que é este atalho aqui, ó, e-comercial, copy, ponto e vírgula. É o atalho para criar aquele C com um círculo em volta do copyright. E aqui na frente eu vou escrever página de exemplo, como se esse fosse o nome do meu site, todos os direitos reservados. Ponto final. O meu documento, por hora, está completo. Vamos ver o resultado disso tudo? Então, vou minimizar aqui e vou abrir a pasta exemplo. E dentro dela, vou abrir o arquivo index. E a gente já vê aí o nosso conteúdo praticamente pronto, né? O que eu preciso colocar? A imagem eu apenas informei, mas eu não coloquei uma imagem. Então, a gente vai ter que escolher. Vou acessar o site Pixabay, que eu acho bem legal. E aqui na barra de busca, eu vou digitar code. Tem uma imagem que eu já tinha olhado, que eu achei bem legal, e a gente vai utilizar ela agora. Essa imagem aqui, codificação de programação. Clico nela, escolho a opção Download grátis. Eu vou escolher um tamanho pequeno, tá, pessoal? Então, você poderia escolher qualquer tamanho aqui. Eu vou escolher o menorzinho aqui, 640 por 426. Clicar em Download. Ele já vai fazer o download do arquivo. Vou fechar aqui o Pixabay. Vamos lá abrir essa pasta. Ela fica aqui em Downloads, o arquivo está aqui, vou recortar ele e vou colar dentro da minha pasta exemplo. Legal, vou apenas renomear esse arquivo para code, tá? Ele já está o nome code.jpg, beleza? Vou dar um zoom para vocês verem aqui a estrutura dos meus arquivos, certo? Então, por enquanto eu tenho esses 3 arquivos. Vou apenas referenciar essa imagem agora no documento HTML que faltou. Então aqui, como eles estão na mesma pasta, basta eu informar o nome do arquivo, code.jpg, ele já completa para mim. E aqui eu vou colocar um texto alternativo, exemplo de código de programação. Legal, está pronto, vamos ver o resultado agora olhando a página, atualizando, temos aqui. Muito bem, vamos agora para o nosso arquivo CSS que a gente vai começar a fazer a estilização deste documento. Para isso, a gente vai precisar primeiro linkar os 2 arquivos, pois eles apenas foram criados, né, o arquivo index.html e o arquivo estilo.css, mas eles ainda não estão vinculados. Este vínculo ocorre por meio de uma tag chamada link, que fica dentro da tag head, logo abaixo da tag title. Então, pressionando Enter aqui, eu digito link, pressiono Enter, ele já preenche para mim automaticamente, indicando 2 atributos. Olha só, o rel vem de relacionamento. E aí, qual que é o relacionamento? Folha de estilo. Isso indica que essa tag está esperando eu informar um arquivo de estilo que será vinculado a este documento HTML. E o href é o endereço, certo? O nome do arquivo é estilo.css, como eles estão na mesma pasta, eu apenas informo o nome do arquivo, estilo.css, pressiono Enter. Neste momento, o vínculo está feito. Legal. Vamos então para o CSS. Aqui no CSS, eu trabalho da seguinte forma, ele não é por tags como no HTML. Eu trabalho com seletor, propriedade e valor. Então, o seletor é o elemento do HTML que eu quero manipular, certo? E aí eu posso manipular esse elemento de algumas formas, chamando pela própria tag aqui dentro do CSS, então eu poderia chamar body, o H1, o link, a tag nav, o header, enfim, eu posso chamar direto pela tag, ou chamar através de um identificador, como o ID, ou ainda pelo class, que é um atributo que a gente também coloca lá nos elementos do HTML. Então eu posso acionar o elemento HTML de várias formas dentro do CSS. E como funciona essa estrutura? Vamos então começar a manipular alguns elementos para a gente observar. Por exemplo, vamos começar estilizando a tag body do HTML. Então eu tenho aqui a tag body e vou chamá-la dentro do meu CSS. Lembra que eu falei que no CSS a estrutura é definida por seletor, propriedade e valor? Então a tag body, neste exemplo, é o meu seletor. E aí eu abro chaves e dentro das chaves eu coloco as propriedades e os valores. Por exemplo, para eu alterar a cor de fundo da minha página, que no caso é o body, eu digito o comando background, a propriedade background, traço color, ok? 2 pontos e o valor dessa propriedade.
Este valor é a cor que eu quero definir, então eu utilizo um código hexadecimal. Se você não sabe quais são os códigos das cores, existe aqui na internet, se você digitar aqui, cores hexadecimais, você vai ver aqui, ó, o primeiro link, tabela de cores. Então você já vê aqui, ó, uma tabela de cores com todas as cores, ou pelo menos a maioria delas. Olha que interessante, você tem a cor em vários formatos, pelo nome da cor, pelo código hexadecimal e também pelo código RGB. Basta você informar um desses códigos aqui lá no CSS e aquela cor vai ser definida na sua página. Beleza, voltando aqui então, eu vou definir a seguinte cor, olha só, 3, 1, 2, 4, 5, 0, ponto e vírgula. Então, já defini a cor de fundo. Vamos ver como isso está ficando lá na minha página? Vou atualizar, e aqui eu já vejo a cor definida no fundo da minha página. Olha que legal, galera. Tá certo que ainda não está o visual bacana, mas a gente já começa a modificar a estrutura. O que mais eu posso mudar? Eu posso colocar outras propriedades para o corpo do meu HTML. Então, por exemplo, posso colocar a cor do texto. Tudo que tiver dentro do body, por padrão, é definido com essa cor que eu colocar. Eu vou colocar aqui, então, utilizando o código RGBA. E aqui vai ser 255,255,255,0.55, que é para definir a transparência. Esse último valor aqui, 0.55, define a transparência da cor, ok? Ponto e vírgula, Enter. Vamos, antes de ir para o próximo comando, vamos ver como isso está ficando, tá? Então, atualizei, olha só, mudei o texto da página inteira para essa cor meio cinza, né? Então, já temos um resultado um pouquinho melhor. Além disso, eu posso definir qual é a família de fontes que eu vou utilizar na minha página. Então, eu vou utilizar a propriedade Font Family, ok? E aí, ela será Arial. Se ele não encontrar Arial, ele vai colocar Helvética. Se não encontrar Helvética, vai colocar qualquer fonte que seja sem serifa, tá? Se você não sabe o que é uma fonte com serifa ou sem serifa, aconselho que você verifique sobre tipografia. Mas eu vou mostrar para vocês um exemplo do que é serifa para não ficar muito confuso, tá? Então, basta abrir aqui uma guia do Chrome. Vamos digitar aqui, ó, fonte com serifa. Vamos só ver o que é isso. Clicar em imagens e aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Olha só, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. A diferença é essa, ó, uma fonte com serifa, a imagem está um pouco distorcida, mas dá para entender. Uma fonte com serifa, ela tem esses tracinhos aqui na base das fontes, tá vendo? E a fonte sem serifa não tem, olha só, não tem, né? Não tem esse tracinho. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a letra F, olha só que interessante. O zoom aqui. A serifa, ela tem isso, né? Tem esses tracinhos aqui, a sem serifa não tem. Então é isso, é esses tracinhos que aparecem nas fontes, tá bom? É muito utilizado em textos impressos, mas em textos para web a gente utiliza muito pouco. Então aqui já defini algumas configurações para o meu CSS e agora vou definir também o tamanho da fonte, o tamanho do texto. É só colocar aqui o comando font-size, legal? E aí definir um valor. Então vou colocar aqui 19 pixels, px, que a unidade de medida que eu estou utilizando é pixel, mas além do pixel existem outras unidades de medida que a gente vai conhecer ao longo deste curso. Uma coisa importante, pessoal, que eu esqueci de avisar. Sempre que você digita uma propriedade e um valor, ao final você tem que colocar ponto e vírgula, tá? Todas as propriedades são separadas por ponto e vírgula. Vamos configurar então os demais elementos da minha página HTML. Então, depois do body eu tenho o header. Legal? Então, eu vou chamar aqui o header. E aqui dentro eu vou definir algumas coisas para ele. Primeiro de tudo, eu vou definir a largura. E aí eu utilizo o comando width, a propriedade width. E aí eu vou colocar em porcentagem, 100%, indicando que ele vai ocupar 100% do tamanho do espaço disponível para ele na tela. Então, como ele está dentro do body, ele vai ocupar 100% de largura do body. E também vou definir uma altura, utilizando o comando height, tá? De 150 pixels. Ok, vamos voltar lá para o nosso HTML e ver como que isso está ficando. Olha só. Quando eu atualizei, vocês perceberam que ele deu uma cortada nos elementos aí, né? Mas isso a gente resolve já já.
Vamos então mexer agora no H1, né, que fica dentro do header. Vamos fazer um estilo para ele também. Então é só chamar a tag H1, abrir chaves para ela e definir as propriedades que eu quiser. Vou colocar color, a cor, e aí a cor vou colocar em hexadecimal. O branco são 3 Fs, certo? Ponto e vírgula. Olha só que interessante. O H1 já ficou na cor branca. Beleza. E abaixo eu vou definir o tamanho da fonte, font size. Vamos conhecer uma outra unidade de medida, que é EM. Então, vou colocar aqui 2.75 EM. Olha só que interessante. Legal, então ficou bem maior agora o título. Vamos mexer agora no menu, pois está cortado, né? A imagem está meio que por cima do menu. Vamos resolver isto agora. Legal, então, embaixo do H1, eu vou chamar quem? O elemento nave. Percebam, pessoal, que eu estou seguindo a sequência, tá? Então, fui aqui no header, no H1, agora no nave. O nave é aquele elemento que marca uma estrutura de navegação. Então, o que eu vou fazer agora? Vou definir a largura deste elemento, colocando a propriedade width. E aí eu vou colocar 100% também. Ele vai assumir a largura do elemento pi, que no caso é o header. Olha só. Então, aqui eu tenho o header, dentro do header eu tenho um H1 e no mesmo nível do H1, o nave. Isso significa que a tag header ela é um elemento pi do H1 e do nave. E no caso aqui a tag UL é um elemento filho da tag nave. O LI é um elemento filho da tag UL. O elemento A é uma tag filha do elemento LI e assim por diante, tudo bem? Beleza, então já defini aqui a largura do nave para 100%, vamos mexer agora na UL. Vamos colocar aqui UL e chamar as propriedades deste elemento. Mas antes é importante a gente perceber o seguinte, o nave ele não pode ter uma altura maior do que a do header, uma vez que ele é filho do header. Se ele está dentro e a altura do header é 150 pixels, a altura do nave tem que ser no máximo 150 pixels, tá? Então, eu não defini, mas vou fazer isso agora. Vou colocar aqui, então, height, e aí colocar também 150 pixels. E a minha UL, né, eu vou definir para ela também uma altura de 150 pixels, ok? E para os LIs, eu vou fazer uma modificação. Perceba que na página os itens de lista estão um embaixo do outro, mas eu gostaria de colocá-los um do lado do outro, horizontalmente, tá? Então, vamos fazer isso agora. Vou subir um pouquinho aqui, LI, e eu vou colocar uma propriedade chamada Display Inline, que vai definir eles todos na mesma linha, tá bom? Então, se eu atualizo aqui, olha só, você já vê eles todos aí na mesma linha, bonitinho. Só que essa cor ainda não está legal, a gente pode fazer algumas modificações aí. Por enquanto é só nas LIs. Vamos fazer também uma configuração no link, né, no link do menu, que é o elemento A. E aí olha só que legal. Eu vou colocar uma borda na parte inferior do link, uma borda meio que pontilhada, tá? Então eu vou colocar a propriedade border traço bottom, que é na parte de baixo, e teremos os seguintes valores. Dotted, indicando que é pontinho, né, pontilhado. Se fosse, por exemplo, a opção solid, ele seria uma linha mesmo, né? No caso é dotted, indicando que são pontinhos. De 1 pixel, tá? Então, o tamanho desses pontinhos são de 1 pixel. E tem uma cor também RGBA, que eu vou colocar aqui. 255,255,0.35 de transparência. A cor deste link vai ser essa aqui também, ó, RGBA 255,255,0.55 de transparência. É a mesma cor, só que o que muda é um pouco a transparência dela. E por fim, eu vou colocar uma propriedade chamada Text Decoration, colocando a opção None. Por quê? Se você perceber, o link, por padrão, ele tem um sublinhado, né? Um sublinhado meio estranho, meio esquisito. Então, quando eu coloco Text Decoration None, eu tiro esse sublinhado. E aí eu substituo pelo que eu quiser. Então, vou atualizar aqui agora e olha só o resultado que a gente tem aqui. A gente tem aqui a parte pontilhada, né? E o menu na cor
que eu defini. É claro que ainda falta, pessoal, mexer nas outras tags, né? Então a gente tem, se a gente olhar lá no nosso código, a gente ainda tem para mexer na section, na imagem, posso mexer um pouco nos parágrafos, no footer e no parágrafo do footer. Mas isso a gente vai fazer numa próxima aula, pois a gente apenas está conhecendo o CSS e entendendo como que ele altera e manipula os elementos. Na próxima aula a gente vai aprender a como manipular os elementos utilizando as classes e os IDs, que a gente define como atributo dentro do HTML e os chama dentro do CSS. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima aula.